Quimbanda é Xambá. Eu trouxe esse assunto que pode ser um pouco polêmico, mas eu quero elucidar para os meus seguidores. Primeira coisa, vemos muito aqui na internet vários tipos de vídeos de vertentes diferentes de Quimbanda. Então, para uma pessoa leiga que assiste, às vezes gosta, né, da Quimbanda, mas não sabe nem qual tipo de Quimbanda está sendo reproduzido ali naquele vídeo. Então, primeira coisa, se você quer entrar numa casa de Quimbanda, claro que existe um jogo prévio, né? Existe você ir conversar com um sacerdote, também chamado de tata, né, de Quimbanda, para você ver se você tem caminho, se os seus guias vão se dar bem, entre outras coisas. Mas o ideal é você estudar antes quais são os tipos de Quimbanda existentes, quais estão mais perto de você, quais você realmente pode se afinizar ou não. O que eu vou trazer para vocês agora é sobre a Quimbanda Xambá. Eu vi alguns vídeos em que as pessoas confundem um pouco algumas questões sobre a Xambá. Alguns ainda dizem que ela não existe. Bom, então vamos lá. A Quimbanda Xambá, ela não tem relação alguma com qualquer tipo de culto que seja do candomblé, da umbanda ou até mesmo outros tipos de quimbanda, e vocês vão entender o porquê. A Quimbanda Xambá, ela nasceu em 1950 e ela foi trazida em partes, grande parte dela, 90% dela, de magos e bruxa, ou seja, dois magos e uma bruxa se juntaram lá de outros países para o Brasil para trazer a magia deles. Mas calma que eu vou explicar certinho. Tô tentando ir por partes para que vocês compreendam bem. Quais são essas magias? Tá? Então tem muito da fundamentação europeia. Então você também vai ouvir o nome Lúcifer, o nome Beuzebu, pode até ouvir o nome Astaró dentro dessa quimbanda. Mas, por mais semelhança que tem esses nomes com a quimbanda luciferiana, ela não é a quimbanda luciferiana, tá? Então temos aqui um ponto. Segundo ponto, 90% é de outros tipos de ritualísticas e apenas 10% da quimbanda tradicional. De onde surgiu esses 10%? Quando eles vieram para o Brasil e fizeram essa fundação da Quimbanda Xambá, então em 1950, eles contaram com a ajuda de um babá, tá? Do candomblé. Este babá, ele trouxe para eles a firmeza do chão, o trabalho com Exu, o trabalho mais perto do povo da rua, tá? Então, eles começaram não apenas, né, a cultuar, entre aspas, né, as divindades que já eram comuns, né? Então, todos os deuses, vocês vão ver aqui muito a questão do Egito, a questão até de algumas magias rudus que estão dentro dessas ritualísticas, né? Então, você vai ver outros aspectos que não são do nosso solo, né? Não são apenas Exu e Pombogira que cultuamos. Mas calma que eu vou chegar lá. Então, eles aprenderam essa parte da magia, tá? Junto com este babá sobre Exus e Pombogiras. Aderindo, então, 10% dessa quimbanda tradicional para esse culto que eles chamaram de Xambá. E por que eles chamaram de Xambá? Naquela época, eles queriam homenagear esse babá, né? Por todo o processo que eles realizaram juntos, por todo o aprendizado, por tudo, quiseram homenagear dando o nome do seu Exu, ou seja, do Exu da casa desse babá. E o babá falou, não, se vocês querem realmente me homenagear, eu prefiro que vocês chamem de Xambá, que é a minha nação, porque eu tenho medo dela um dia sumir. Então, por mais que tenha outros cultos também chamando de Xambá, que não seja a Quimbanda, você pode confundir com essa referenciação. Mas foi uma forma desses bruxos, né, desses magos e dessa bruxa, e lembrando, gente, não existe bruxo, tá? Nas culturas europeias, são magos, tá bom? Só por isso que eu corrigi agora. São magos e bruxa. Então eles fizeram isso para homenagear, chamando então o nome da nação desse babá, o nome dessa nova quimbanda. Mas como eu falei, não é tão nova assim, porque ela veio então para o Brasil em 1950. Então, dentro da nossa ritualística, vocês verão muitos elementos, tá? Que fazem parte sim de outros tipos de ritualística. Então, podemos usar runas, podemos usar a magia nórdica, podemos usar a magia, como eu falei, dos egípcios, podemos usar vários tipos de magia, 90% dela é magia, magia com ervas, enfim, e 10% quimbanda, tá? Então, quando passa algum vídeo, alguma ritualística, algo nesse sentido, às vezes vem algum auditor, né, de quimbanda, algum auditor, sei lá, de Aruanda, do candomblé, da umbanda, enfim, falando que aquilo não existe, que não é fundamento, que não sei o quê. Mas lembramos, cada casa, cada tipo de quimbanda tem seus próprios fundamentos.
Então, se você está na quimbanda A, você não pode falar da B, porque você não vivencia aquilo. E o que você pode falar então, Jana, sobre a sua quimbanda? Os resultados falam por si só, se ela existe ou se ela não existe. E esse detalhe que eu falo sempre para os meus filhos, que a incorporação, ela é só 10%. Porque você é o bruxo, você é o mago. Eu não vou chamar a sua ou a minha entidade para realizar um serviço mágico ali, um ritual, se você é o feiticeiro. Então, nós utilizamos, como eu falei, apenas 10% dela de incorporação. Cultuamos, sim, de frente os nossos Exus, e eles não são dentro da hierarquia abaixo de nenhuma outra divindade. Nós separamos 100%. Todos os outros deuses cultuados dos Exus. Todos eles têm a sua devida importância. Pra gente, consideramos da mesma forma. Como eu falei, eles não estão abaixo de nenhuma hierarquia. Nem dos deuses, nem orixás, enfim. Mas, o que eu quero que vocês entendam com o meu vídeo não é nenhum tipo de ataque a ninguém. Estou falando que, quando você assiste um vídeo em que você não compreende, eu espero que você vá tirar ali suas dúvidas com o próprio responsável pelo vídeo, ao invés de ficar disseminando, de repente, desinformação e ódio pela internet sobre algo que você não sabe e muito menos as pessoas que às vezes você vai tirar sua dúvida. Então, se você não conhecia sobre a Quimbanda Xingu, agora você está conhecendo muito mais dela.